Uma das maiores dúvidas que eu recebo, né, quando as pessoas perguntam para mim é: Rafael, eu quero começar a criar conteúdo que nem você, mas eu não sei do que criar. E daí a pergunta que eu faço para a pessoa é sempre: o que você gosta de fazer? O que você sabe melhor? Ou se a pessoa está numa profissão, eu sempre pergunto: do que você pode falar da sua profissão? Ou do que você pode falar do teu serviço, né? Eu sempre faço essas perguntas para a pessoa. Porque às vezes existe um misticismo em volta da criação de conteúdo, do tipo assim, eu não tenho ideia para falar, eu não sei do que eu vou falar, e na real, criar conteúdo é você falar do que você sabe, né? Porque se você inventar de falar de algo que você não sabe, você vai ser cobrado sobre isso, né? Ou você não vai ter segurança para falar sobre isso, e daí seu conteúdo não vai ficar bom. Então, diversas vezes eu vejo muitas pessoas começando a criar conteúdo, querendo começar a criar conteúdo, e começam falando de coisas que tá no hype, né? E eu vi uma gente começando, um monte de gente estourando estourando um pouco mais que o normal, nessas últimas semanas com o caso lá do P. Diddy lá, né? Porque as pessoas começaram a falar do caso, e daí a galera tava procurando e tava viralizando. Mas é ruim porque às vezes as pessoas não tinham nada relacionado a isso, sabe? E daí viralizaram e começaram a ter seguidores por causa disso, e são seguidores mortos, né? Porque são pessoas que não vão interagir com o conteúdo dela, são pessoas que não vão comprar dela, porque procurou uma viralização em cima de algo que não complementa o assunto dela, né? E o assunto acabou indo para viralização, mas é sobre criação de conteúdo. Então, para você começar a criar conteúdo hoje, você precisa falar daquilo que você tem dominância. Cara, eu domino esse assunto. Por exemplo, eu diversas vezes coloco lá no meu perfil do Instagram, se você quiser, siga lá. Eu faço uns reacts falando sobre as pessoas que criam conteúdo do seu serviço. Então, por exemplo, pessoas que arrumam TV criando conteúdo sobre arrumar TV, pessoas que mecânicos que arrumam um carro começam a criar conteúdo da manutenção do carro, né? Tem um lá também que é o Manga, que ele é prefeito de Sorocaba. E, pô, o cara cria conteúdo falando das coisas que tá acontecendo na cidade, das coisas que ele tá fazendo na cidade, coisa do tipo assim. Então você precisa falar daquilo que você tem dominância, né? E você vê que são conteúdos que, se você for atrás da pessoa, você vai ver que o conteúdo da pessoa é muito bom, tem muita visualização. Porque ela dá dica, ela fala daquilo que ela vive, daquilo que ela tem dominância. Então você vê que tem algum tipo de resultado, né? Que vem resultado para as pessoas através do conteúdo que ela cria. Então, se você quer começar a criar conteúdo hoje, você precisa pensar no que eu tenho dominância, no que eu domino. Aí depois, como eu posso falar isso que eu domino? E daí você começa a criar conteúdo. Por exemplo, eu comecei a criar conteúdo sobre criação de conteúdo. Por quê? Porque eu trabalho com criação de conteúdo já faz uns 10 anos da minha vida. Então, eu sei criar conteúdo. Na real, eu criei muito conteúdo para muitas pessoas diferentes, de diversos nichos diferentes. Então, eu já vi muita coisa, já aprendi muita coisa, né? Hoje em dia eu falo assim desse tipo, ligo a câmera e começo a falar, porque eu já tive essa experiência, já ganhei essa experiência. Mas não é qualquer um que tem essa habilidade, né? De sentar na frente da câmera e começar a falar. Porque muitas das vezes as pessoas não sabem falar, elas vão travar, elas vão precisar de roteiro e coisa do tipo. E não que eu sou contra roteiro, na real eu sou a favor do roteiro. Se você for ver os meus Reels, a maioria deles, quase que praticamente todos, são roteirizados, porque eu gosto de roteiro para Reels. Mas aqui no YouTube, para mim, é mais uma conversa trocando ideia com um parceiro meu. Então, se alguma pessoa agora tivesse feito essa pergunta para mim, eu estaria respondendo dessa maneira. E a criação de conteúdo precisa ser desse jeito, né? Precisa ser da maneira que é mais confortável para você, né? Então aqui no YouTube para mim é confortável eu estar aqui dando dica para você de criação de conteúdo, dando dica para você de marketing, dando dica para você de inteligência artificial. Por quê? Porque são coisas que eu tenho domínio e que eu não tenho nenhum problema em ligar a câmera e começar a falar, né? O conteúdo anterior que eu falei sobre branding, por exemplo, eu liguei a câmera e comecei a falar e passei muita informação boa sobre branding. Por quê? Porque são coisas que eu domino, que eu procuro, que eu pesquiso e eu consigo falar sem nenhum problema sobre isso. Agora, se você não tem domínio sobre aquilo que você quer falar, não é um problema. Se, por exemplo, você vou usar um exemplo bem nada a ver aqui, mas, por exemplo, você é médico,
mas você quer começar a falar sobre o conteúdo, né? Você pode estudar sobre aquele assunto e começar a criar conteúdo sobre aquele assunto, né? Eu só não vou falar para um criador de conteúdo falar de assuntos de medicina, porque daí é mais complicado. Porque assuntos de medicina daí tem outros poréns, né? Mas você vê que tem muita gente criando conteúdo que são pessoas que não são profissionais da área e criam conteúdo sobre aquilo. Tem um cara que eu gosto muito de assistir, que ele aparece muito na minha For You, do TikTok, que é um cara que ele fala sobre carros. E ele fala assim, carros para comprar até 90 mil, sem dor de cabeça. Né? Tem um lá que também eles falam assim, resto de rico, que se você comprar você vai ter dor de cabeça, sabe? Ele faz uns conteúdos assim. E o cara, assim, por formação, o cara é biólogo. No perfil dele ele fala sobre isso. Por formação, o cara é biólogo. Mas hoje ele vive dos conteúdos que ele grava sobre carro. Entendeu? Então, assim, se tornou uma autoridade na questão de carro, mas ele nem tem informação disso, ele só foi pesquisando e foi falando sobre o assunto, e hoje, de tanto ele falar do assunto, hoje ele entende, né? Mas é, houve uma pesquisa dele anterior, antes de começar a gravar e coisa do tipo. Então, assim, se você quer começar a gravar conteúdo, eu recomendo você começar a gravar de algo que você domina. Agora, se você quer começar a gravar de algo que você não domina, você vai precisar estudar aquilo antes, né? E escolha falar de coisas que não vão te atrapalhar lá na frente depois, né? É, e estude antes de gravar alguma coisa. Quando você gravar, se alguém vier falar alguma coisa que você está falando errado, aprenda com a pessoa, né? Vá atrás de mais informações se você quer gravar de um conteúdo que você não domina. Agora, se você domina, meu amigo, vai para cima, né? Grava o conteúdo, fala de diversos assuntos dentro do teu nicho e fale, né? E comece, porque é isso que vai ajudar você a ter uma audiência, ter pessoas te assistindo, ter pessoas te seguindo, e isso vai te ajudar muito lá na frente, porque quem não cria conteúdo hoje, quem não cria vídeo hoje, não existe. Então você precisa começar o mais rápido possível. Beleza? Então, qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo. Eu tenho minhas informações aqui na descrição do vídeo. Se você quer uma ajuda sobre criação de conteúdo, se você tem alguma dúvida sobre criação de conteúdo, entre em contato aí comigo, comenta aí embaixo que eu vou estar disponível para ajudar, tá bom? Falou, até a próxima.